gente, não precisa ficar preocupado, não. E ela só entrando na ressonância, assim, galera, vocês estão preocupados à toa. Dando uns tiques para falar, meu filho. Ah, beleza. Nossa, esse aqui é todo socadinho. O que é esse pozinho aqui dentro dele, hein, cara? Ah, resina. Faz sentido. É, porque senão ele não aguenta as porradas, né? Cai no chão, quebra. É mesmo. Você tirou as resinas com a... Como é que fala? Com tipo chave de fenda, assim? É, tirou bem, porque deixou os componentes certinho. Vai dar pra gente testar. Ele é bem compacto, hein, cara? Bacana demais. Vou mexer nele depois. Vamos tentar colocar ele pra funcionar depois pra ver. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se a câmera tá pegando o quadro do Edu. Vou pegar aqui. A sala tá cheia hoje? O que foi que vocês arrumaram? Aconteceu alguma coisa? Apareceu alguma notícia minha? Tudo bem? Vocês souberam de alguma coisa que eu não sei? Quando a pessoa pergunta assim, você sabe que tá devendo, né? Sabe que a pessoa tá devendo na praça, né? Quando você chega em casa assim, você fala, que foi? Que foi? Quando a pessoa chega assim, né? Que foi? Que foi? É porque ela fez alguma coisa. Bululu. Não, e você sabe que Bululu, tecnicamente, seria um nome, como é que fala? De tipo, estilo americano, assim, que põe apelido em nome de coisa séria, sabe assim? Porque book é um apelido, né? É um nickname para um conversor step down, né? Então, isso aqui é um conversor step down, que é abaixador, né? E no Brasil a gente tem mania, digamos, de o máximo que a gente faz às vezes é tipo assim, a gente dá apelido para algumas coisas. Mas lá eles dão apelido e não fica em tom jocoso, né? A gente dá apelido. É. Vou colocar aqui, então, Watch. Bom, pessoal, então é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um exercício e ele é para abrir um pouco a cabeça na questão sobre como que é. Entendi, não. Não, pelo amor de Deus. Abrir um pouco a cabeça para ver como que é que a gente faz um projeto no conversor, e claro que isso aqui, digamos, é só assim, umas primeiras etapas do projeto. Se você for fazer, eu nem sei se meu microfone tá ligado, deixa eu ver, tá ligado? Tá ligado. Se você for fazer, acho que pode aumentar o vento, viu, gente? Eu acho que não vai atrapalhar. Sim, se vocês quiserem aumentar um pouquinho. Se você for fazer um projeto de um conversor, você tem que entender o seguinte, ele vai ter alguma aplicação. Não precisa ser no máximo também não, senão eu vou ter que gritar, cara. É, 50% aí, mais ou menos. Isso. E é o seguinte, se você tem um projeto de um conversor, vamos dar um exemplo, né? Imagina que a gente tem um conversor, que a gente quer fazer esse conversor para pegar uma tensão da rede e carregar um banco de baterias de 48 volts. Aplicação disso. Só para vocês terem uma ideia, muitos sistemas de comunicação trabalham com esse nível de tensão por motivo justamente de ter baterias em série para você chegar e falar assim, olha,
estou carregando 4 baterias aqui em série. Bateria, quando a gente fala de bateria de estacionária, a gente está falando de bateria de 12 volts, que é uma tensão padrão, né, assim, de 12 volts, e geralmente quando você for fazer um projeto desse, você vai pegar e falar assim, olha, o que eu vou fazer? Qual que é o tipo de conversor que eu vou fazer? O que esse cara vai fazer? Ele vai gerar, ele vai carregar essas baterias para quê? Às vezes é para uma antena, para alguma coisa do tipo, e aí acabou a energia, digamos, ela consegue operar durante algum tempo, ela não fica refém dessa energia. Então, a questão assim, de aplicação, você vai ter diversas. Se você pegar, por exemplo, o conversor que você tem no seu celular, nesse aqui, por exemplo, que o Travolta trouxe, que ó, aqui a gente não sabe ao certo qual que é o conversor que está aqui. A gente não tem certeza de qual que é o conversor que está aqui. Tem grande chance de ser um flyback. Como que a gente vai saber? Se a gente primeiro pegar as formas de onda, se eu pegar algumas formas de onda dele, segundo, se eu tiver como, digamos, pelo menos conseguir abrir ele um pouco mais, porque não sei se vocês viram aqui, ó, esse conversor, depois eu vou passar na mão de cada um, ele tem, por incrível que pareça, ele tem 3 placas de circuito impresso nele aqui. Ele tem uma aqui, que é a de potência, uma aqui que eu não sei também o que é, e a outra aqui, ó, que parece ser a de conversão é a de entrega para os 5 volts, né, de carregamento aí de celular. Esse aqui deve ser um supercharger, né? Quanto que é a potência dele? Ó, vamos ver, ó. Resina. Que rima com... né? Aqui, ó, 15 watts. Ele é assim, por exemplo, acho que ele atende várias tensões aqui, ó, 9, 15. Parece que você liga nele, ele descobre qual que é a tensão, né? Aqui, ó, ninguém vai ver porra nenhuma, porque eu não vou parar, né, o vídeo. Deixa eu ver. Não dá pra ver, não foca. Ele é para várias tensões. Mas aqui a gente vai pegar um caso mais simples. Essa aqui é um primeiro conversor. A gente vai ver como é que a gente vai fazer o projeto dele. E o que vai ser fazer o projeto dele? Vai ser várias coisas. A gente vai discutir aqui, por exemplo, ó, eu já dei alguns parâmetros. Eu já te dei alguns parâmetros que eu vou explicar o porquê. Porque quando você vai fazer um conversor, você tem vários graus de liberdade. E às vezes a única coisa que você tem de demanda desse conversor às vezes nem o conversor ao certo você tem. Qual que é o conversor que você vai fazer? Às vezes até a topologia você tem que escolher. Às vezes até isso você tem que escolher. Então quando você vai escolher... Oi? É 48 volts. O meu 4 parece 9. E aí a gente tem o seguinte. Aqui, ó. 1 kW, 150 para 48 volts, 20 kHz. 1 kW é uma potência, digamos, 1 kW é a tensão, não é que eu escolhi propositalmente, mas eu escolhi para dar um sentido de mais ou menos o seguinte. Imagina que você tem uma tensão alternada e aqui um retificador a diodos, né? Digamos, um retificador a diodos. E esse retificador vai passar uma tensão CC para o circuito. Essa tensão, ela vai ser, digamos, ela vai ser inferior a 180 volts e superior, mais ou menos superior a 110 volts. Vai estar mais ou menos no meio termo. Então, 150 é um chute próximo, mais ou menos. Essa tensão pode variar, mas 150 é um chute próximo, né, do que é que você vai ter de tensão entregue aqui. Uma das coisas interessantes também que é o seguinte. Cláudio, e se a tensão variar? Eu vou ter que refazer o projeto todo? Não. Ele vai ter controlador por causa disso. Porque se a tensão variar, o que você faz? Você muda o ciclo ativo, o controle vai mudar o ciclo ativo para continuar entregando 48 volts. Então, às vezes, a tensão tem até um range variável, né, um range bem variável. Você fala assim, olha, tem um range bem variável. Mas vamos fazer o seguinte, já que tem um range bem variável, eu vou projetar ele de um jeito que vai funcionar do jeito que eu quero, sem ele perder assim, mesmo que varie a tensão de entrada, mesmo que varie o consumo na saída, o que tem que permanecer aqui fixo
é a tensão CC na saída, é os 48 volts. Né? Então, o motivo da escolha do 150 é proposital, ele viria da saída de um retificador. Então, isso aqui, considere isso aqui como se estivesse vindo da saída do retificador. Ah, Claudio, você vai projetar o retificador? Não. A gente não vai projetar, porque a gente já passou dessa época já, e hoje a gente vai focar só num. E num projeto completo, você teria que, sim, claro, um projeto completo você vai ter que entregar tudo. Né? Pode ser que tenha alguém que fala assim, vamos dividir em etapas aqui, cada um projeta. Não, mas geralmente você vai projetar tudo. O que mais que a gente vai, que temos aqui de questão aqui que é interessante? Olha, a gente vai trabalhar com 20 kHz. Aí você olha e fala assim, 20 kHz, por que a gente escolheu essa frequência? O que vocês acham? Eu já tinha falado isso anteriormente. Motivos o quê? De estar, bem dizer, no limiar da frequência da faixa audível. Então, não sei se eu passei um gráfico para vocês, né? Então, assim, os 150 volts está explicado o porquê, né? Os 150 volts. Os 20 kHz é para ele estar fora da faixa audível. Então, aqui, ó, você tem a faixa audível, que é mais ou menos assim, ó. É uma, digamos, é uma faixa em que você consegue ouvir e está aqui 20 Hz e aqui 20 kHz. Provavelmente, ninguém nessa sala escuta 20 kHz. Provavelmente. Por quê? Porque essa faixa de frequência, essa faixa que isso aqui foi descoberto de forma estatística. Hã? Não acho que senão que eu vou escutar. Eu escuto até 19. 20 eu não escuto, não. Não, gente. O vídeo vai ficar longo. Aqui, ó. Imagina que você tem o seguinte, olha. 60 Hz, por exemplo. 60 Hz da rede. Tecnicamente, a gente escuta ele, só que é um som muito grave, muito baixo. Qual o som que você escuta? Muito fácil, assim. Muito fácil mesmo. Tipo 500, 1 kHz, 6 kHz é tipo, sabe assim, é tipo aqui no meio, ó. Sabe assim. Hã? Você colocou? Agora abaixa um pouco pra você ver. Bota 19. Porra! Bota 19. Eu acho que eu não tô, não. Não, é engraçado. Teve um caso muito curioso. Um colega tava montando um protótipo, né? Ô, gente, O colega meu tava montando um protótipo, eu montei um circuito para ele, que era 2 ponte H, com chaveando num transformador, era um transformador de alta frequência. Aí o chaveamento era em 15 kHz. Aí ele colocou para funcionar e não funcionou. Ele colocou lá, ligou e não funcionou. Aí depois, eu peguei a placa, fiz isso aqui e coloquei ela no lugar. Aí ela começou a funcionar, tipo mau contato, saca? Aí eu falei, tá funcionando. Aí ele olhou para mim assim, agora você tá ouvindo 15 kHz. Eu falei assim, uai, cara, bota aí a ponta aí de osciloscópio pra você ver que você vai ver. Aí deu, realmente, tava funcionando. Então isso varia de pessoa a pessoa pra você ver. O cara não escutou os 15 kHz, eu escutei, assim, como se fosse um apito mesmo, sabe? Deu para ver na hora que era mal contado. Mas o motivo pelo qual a gente escolhe 20 é para estar fora da faixa audível. Né? Tirando algumas das situações, por exemplo, acho que a única situação que eu vi não dá problema foi no TCC do Eric, que eu já comentei. Ele falou por motivo de ser pouca corrente. Mas isso ainda me deixa meio assim, cara, não sei. Sabe assim, você ainda fica tipo assim, porque lá a gente estava num ambiente que estava muito aberto e tal. Eu ainda teria que ver mais. Porque a gente tem que ver que a gente vai trabalhar do lado do equipamento o tempo todo. E às vezes uma coisa não incomoda quando é pouco, né? E às vezes ela incomoda quando é o tempo todo. E você não sabe. Por que não fica mais, né? Vou te ser sincero. Fica em 20 kHz, igual eu falei. É o registro, digamos. É o registro que, tipo assim, que pouquíssimas pessoas registrou, mas ainda ouvia. Eu não sei como é que deve ser feito esse teste. Mas eles devem fazer, tipo assim,
A gente vai querer que você aperta um botão quando tá tocando o negócio e quando não tá tocando, saca? Pro cara não mentir, saca? O cara falar, eu sou super humano, e... entendeu? Pode falar. Teria mais vantagem? Eu acho que não. Vocês viram o inversor on-grid que a gente fez experimento? Ele não trabalha em 20 kHz, ele trabalha um pouquinho abaixo, porque o ciclo ativo dele é um pouquinho acima de 50 micro, e 20 kHz é 50 micro de passo de tempo, né? Ele trabalha um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E nesse caso, como é que fala? Ele tem os outros barulhos lá do funcionamento dele, né? Mas ele mesmo, assim, o chaveamento não vai te incomodar tanto. Pode até estar esse barulho fininho, mas que está bem baixinho também, que às vezes você nem escuta. Então, assim, a escolha além dos 20, vou te ser sincero, isso deve ser tipo assim, cara, só fazer um registro. Olha só que interessante, o inversor de frequência de máquina de indução, ele trabalha com no máximo 16 kHz. Você consegue abaixar até 2. E é horrível o barulho, é chato, entendeu? E aí, o que acontece? Se você pegar esse inversor e colocar ele em 16, ele dá um barulho que você escuta. É incômodo, é incômodozinho. Assim, não é aquele... Só que você não vai dormir do lado dele, você não vai morar do lado dele, entendeu? Ele não é um equipamento doméstico, ele é um equipamento industrial, onde vai ter sistema trifásico, onde vai ter... Assim, só para vocês terem uma ideia, você chega num chão de fábrica, assim, você tá andando assim, um cara do seu lado, uau! Fala assim, você olha assim, que isso? Tô do seu lado. Ô, você quer pô, viado? Aí você fala assim, ah, velho, se gritar, saca? Os caras tudo tem tampão de ouvido, não é à toa. Entendeu? O cara tá do seu lado e canta, do nada. Então ele começa a cantar uma música do nada, alto, por quê? A fábrica tá num som absurdo de alto, saca? Tá todo mundo. Então, assim, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser lá, que é igual o jogo de futebol. Ninguém vai te ouvir. Entendeu? Ninguém vai fazer aquele silencião assim pra você. Você quer, igual o Chaves fazia, né? Saca? Na hora que começa a falar, não sei o que. Mas aí é o seguinte: essa escolha de frequência aqui, ela já vai estar, digamos, ela vai estar na faixa inaudível. Dá para você escolher um pouquinho a mais? Dá. Só não dá para você escolher muito a mais. Geralmente, GBT vai ter um limite aí de até uns 30 kHz, já não vai ser legal você chavear com ele. Né? Outra coisa, por que a gente, digamos, daqui para frente, então, a escolha da frequência e das tensões estão justificadas, né? Agora, por que a gente está escolhendo 48 volts? Porque, no caso, eu propus que esse cara aqui vai ser um carregador de bateria. De banco de bateria de 48 volts. Para que você vai usar isso? Não sei. Pode ser no break, pode ser qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, no break funciona de um jeito muito louco. Você tem um no break que carrega a bateria para depois ele fornecer energia quando necessário, você tem no break que fornece energia o tempo todo. Existem até nomes diferentes. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele não só filtra, você nem está em contato com a rede. Tecnicamente, você nem está em contato com a rede. Você está o tempo todo alimentado pelo no break, desligou, você nem sabe. Entendeu? Você só sabe se descarregar a bateria totalmente, aí você vai saber. Mas aí já vai, assim, ele já vai apitar e vai falar, ó, deu algum problema aí, faltou. Ele não é um sistema de, assim, ele é ininterrupto, mas ele não é infinito, né? Então, existe um do tipo que chama stand-by, né? Que acabou a luz, ele vai e entra e fala assim, opa, entrei, aí você sente ele, você vê, opa, caiu, aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, isso é bem, isso, na verdade, existe um outro também que eu acho que não sei se é híbrido ou é inter, depois eu tenho que lembrar os nomes, existe o nome certinho, é bem interessante. Né? Só que é o seguinte, a gente não vai ligar para isso agora por enquanto. O nosso universo está aqui, ó, é um book de 20 kHz, 150, 48 volts e que mais? Com um indutor e um capacitor. Bom, a chave, isso aqui, ó, a escolha das chaves,
eu vou fazer numa próxima aula, que eu vou trazer uns dados de fabricantes para a gente ver como que a gente escolhe a chave. Porque, teoricamente, a chave, por enquanto, ela não é assim, o mais delicado agora. Se você escolher uma chave, se eu mostrar como que você escolhe uma chave, como que é geralmente a metodologia para a escolha de uma chave, você vai ver que ela trata de uma análise do dado de fabricante e também de como que você vai construir, qual que é o aspecto construtivo do seu conversor. Imagina o seguinte, qual que é o seu conversor? Ele vai ter um dissipador? Você olha e fala assim, vai ter um dissipador. Aí você fala assim, aí eu pergunto assim, qual que é o dissipador? Ah, qualquer um, cara. Pode ser qualquer um. Não, não é qualquer um. Se você prestar bem atenção, pega o inversor on-grid, pega como é que chama? O inversor de máquina de tensão. Eles têm um sistema que o dissipador, ele é a base estrutural do conversor. Estrutural, que eu falo de estrutura mecânica. Ele é uma base que fala assim, olha, o seu conversor está construído em cima do dissipador. É isso. Sacou? Por acaso, o seu conversor, o seu dissipador não é uma coisinha que está no seu conversor. Não, é o seu conversor que está construído em cima do seu dissipador. Então, assim, muitas vezes, você pega um dissipador, e vocês sabem o que é dissipador ou eu tenho que explicar? Se alguém não souber, não tem problema, eu explico. É o dissipador de calor. Né? O seu dissipador, ele vai estar aqui, ó, e a sua placa provavelmente vai estar aqui nele, ó, vai estar com os componentes aqui nele. Ó. Vai estar com os componentes aqui, igual a gente viu lá no inversor. E aí você chega e fala assim, então a escolha do meu dissipador é importante? Mega importante. Porque se você escolher um dissipador que é, digamos, que é muito grande, ele fica muito caro. Se você escolher um dissipador... Sabe qual é esse problema? Se você escolher um dissipador que vai resolver o seu problema, mas que é muito caro, isso também é um problema. Às vezes até o peso. Vocês querem ver um negócio interessante? Eu não sei se isso é verdade, mas diz que o computador da Apple, a carcaça metálica, pelo menos os mais antigos, é o dissipador dele, saca? Não, mas é pra, tipo assim, é pra ele ser mais, como é que fala? Mais leve possível, assim, Então, faz sentido. E aí, se você for olhar essa questão da dissipação, já é outra aula também, que a gente vai ter uma aula para isso. Ela vai casar um pouco com essa questão do datasheet, né? Mas o que eu quero trazer aqui para a gente? Ó, é a escolha desses elementos e não só a escolha, porque a escolha deles, ela é uma escolha que vai passar por escolha de valores comerciais e por talvez possível projeto de indutor. Então esse projeto de conversor book, ele na verdade é um projeto de indutor. Inclusive eu fiz essa aula, gravei essa aula junto com o Gabriel, porque eu fiz esse cálculo junto com ele, eu estou repetindo ele aqui, né? Porque tecnicamente ele vai fazer TCC, mas o dele vai ser um pouco mais expansivo. A gente vai fazer outras, como é que fala? Outras reuniões, né, Gabriel? Eu falei Guilherme ou Gabriel? Ah, tá. A gente vai fazer outras reuniões. Quê? Tem cara de Guilherme. E aí, não vou falar de que você tem cara, não, GG. E aí é o seguinte. Nossa, hein? Um passo do cancelamento. Hein? Uma palavra a mais é cancelado. Né? Porque qualquer coisa, pensa, qualquer coisa que eu falasse que você tem cara, eu ia ser cancelado. Né, cara? Tá. Você usou isso aqui? E, ó, esse aqui é um dissipador, ó. Esse aqui, por exemplo, quem quiser passar aí depois, ó. Isso aqui é um dissipador, tá vendo, ó? Ele é dessa cor, inclusive, ele é preto, por motivos, às vezes, até de perca de calor por irradiação. Por incrível que pareça, assim, aqui na nossa atmosfera, eu acho que não vai ter tanto sentido. Mas sabe onde que eu já ouvi falar que faz sentido? Em lugares, por exemplo, que é rarefeito e às vezes até em lugar que não tem oxigênio, que tem vácuo, saca? Então, às vezes, o calor tem que dissipar, tipo isso, no espaço. Então, você tem que dissipar calor, às vezes, com irradiação de corpo negro. Né? Esse aí, ó, se você for ver, essa chave aí que vocês estão vendo,
que é uma chave, acho que é, lê aí para mim depois, é 2N, isso, 2N3055. Isso aí é um BJT, 2N3055. Ele tem a carcassinha dele aqui, ó, ele é tipo um chapéuzinho, e essas duas perninhas aqui, elas estão isoladas da carcaça, a carcaça é metálica. Se eu não me engano, a carcaça, ela é o coletor desse cara aqui. Se eu não me engano. E aqui a gente tem o emissor, aqui digamos, emissor e base. E ele é brutão esse cara. E ele é feito para isso aí, ó, para você... Hã? Não, ele tem uns dele, tipo assim, nas gavetinhas aqui do Cefet, não tirei ele não. Esse dissipador, eu acho que ele já estava furado também. Esse aí também, acho que ele encaixou direitinho, não sei se você viu. Ele tem espaço até para mais outros. Tem espaço até para mais outro componente. Mas vamos continuar para o projeto. Ó. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai definir quais as fórmulas que a gente vai usar. Então, primeira fórmula que a gente vai usar. Nós temos que a nossa tensão de entrada, que é o 150 volts, nossa tensão de saída, na verdade, que é o 48 volts, ela é igual à tensão de entrada vezes o ciclo ativo. E o ciclo ativo é o tempo em que a chave vai ficar ligada lá no seu book. É esse percentual de tempo aqui, ó. Ou seja, se você tem aqui 50 microsegundos, quanto por cento de 50 microsegundos fica ligado para entregar 48 volts? Então a gente vai descobrir isso agora também. Qual outra fórmula que a gente vai usar? Eu vou deixar aqui, né, o desenho. Oi? Isso, 50 microsegundos é de 20 kHz. É o inverso de 20 kHz, né? E outra coisa. Então aqui, ó, é o percentual do ciclo ativo. Isso aqui é o seu ciclo ativo. O que mais? Qual outra fórmula que a gente vai usar? A gente vai ter que calcular o ΔI. Para isso, eu vou pedir que vocês cliquem naquele... Você já vai, Baldinho? Então, tchau. Dá tchau, Baldinho, gente. Tchau. Fala assim. Tchau. Vai trabalhar, eu vou só dar aula. De novo. Você falou igual você, né? E aí, gente, vamos lá. A gente vai ter que calcular o ΔIL e o ΔVC. Por quê? Qual que é o objetivo desse conversor? Qual que é o objetivo dos indutores e dos capacitores? Ele, nesse caso aqui, nesse conversor em específico, eles são um filtro. Ok? Então, o indutor, ele vai segurar o tranco. Qual o tranco que ele vai segurar? Ele vai segurar a tensão alternada do chaveamento. Ele vai ficar com ela centrada nele. Vai falar assim, olha, capacitor, deixa que eu seguro a tensão alternada. Só que para isso, eu vou ter que trabalhar com uma corrente alternada, porque eu sou integrador de tensão. E aí, o que acontece? O capacitor vai aparecer nele uma corrente alternada vindo do indutor. Aí ele chega e fala assim, olha, deixa que eu absorva essa corrente alternada. E aí a gente entrega uma corrente contínua, uma tensão contínua para a carga. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu não lembro dessas fórmulas, vocês lembram? Eu vou chutar essa aqui que eu estou achando que eu lembro dela. Ó. VO vezes 1 menos D vezes TS, que é o inverso da frequência, né? Dividido por, porra, L. É? É só isso mesmo? Você está vendo o vídeo aí? Ah, tá. E o outro, a outra, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou conseguir supletivo. Vamos ver, ó. Não. Espera. Esse aqui, eu vou chamar de VO sobre ΔVO. Esse aqui é percentual. Ele vai ser... Espera, velho. Não me atrapalha. Aqui vai ser 8
aqui vai ser C. Eu estou lembrando assim daquela memória, como é que fala? Fotográfica. Eu sei que vai ter um VO, não, vai ter VO aqui não. Caramba, velho. Vai ter um menos D em algum lugar, vai ter TS ao quadrado em algum lugar, não vai? Não é? TS ao quadrado tem, não tem? Porra, velho. Ah, esquece, não dá pra brincar com vocês, não. Turma desentrosada. Nem quero mais ser homenageado. Tô brincando, viu? Vamos lá. Fala aí, ó. Fala aí, Gabriel. Anda. A aula vai ficar 1 hora. Gente, eu tenho que buscar minha esposa. Quantas horas? Ah, não, dá tempo, dá tempo. Vai. Não, dá tempo. O cara tá doido pra acabar a aula. Vai, cara. Hã? Delta é o que, então? Quê? Isso. O VO é o quê? Isso aqui. Não te oriento mais. Perdeu um orientador, viu? Tadinho, o cara sendo torturado. Peraí que eu vou achar ela aqui. Pronto, achei. Vamos ver aqui, ó. Ó, delta VO. Atinge. Delta VO é igual a VO. Porra, eu já esqueci. Vocês falam tanto que. Deixa eu anotar na minha mão aqui, ó. Delta VO. TS. 8C. VOTS sobre 8C. Não, mas essa aqui é chatinha mesmo. VO sobre L vezes 1 menos delta TTS. Aqui, ó. VO sobre L vezes 1 menos... Vezes 1 menos o quê? D vezes TS. É engraçado que é o seguinte, olha só que interessante. Calma. Pera aí. Eu errei. Pronto. Aqui, ó. PS. Vamos separar isso aqui. Ó. TS sobre 8C, VO menos 1D, TS sobre L. Isso aqui é exatamente essa forma aqui. Ó. Esse aqui é o delta e L de corrente. Então, uma vez que você calculou, digamos, o delta e L de corrente, você usa ele para calcular o delta e L de tensão, assim, ó, simplificando dessa forma aqui, ó. Delta e L, que você está falando o seguinte, olha, esse cara aqui não está se baseando na tensão que vai estar em cima. Então, esse aqui, para ter o ripple de tensão, ele vai se basear na corrente que ele vai ter que integrar. Esse aqui está se baseando na tensão que ele vai ter que integrar, o indutor, e esse aqui se baseando na corrente que ele vai ter que integrar. Então, a gente vai calcular esses dois valores com base em um percentual, que eu vou até trazer o celular aqui mais para perto, para a gente entender o porquê que a gente usa esse percentual. Vamos pensar o seguinte, o que vocês acham, quando a gente fala de tensão, né? O que vocês acham dos valores que a gente acha que a gente, digamos, que a gente chutaria para colocar uma tensão, para colocar um valor de ondulação de tensão e um valor de ondulação de corrente? Em outras palavras, a tolerância, ela é uma coisa muito, a tolerância de ondulação de corrente, ondulação de tensão,
ela vai ser uma coisa muito subjetiva, parece que você vai escolher, não é isso? Vai falar assim, eu quero que tenha isso. Aí tá, e aí? Por quê? É a mesma coisa da frequência. Eu não tive um argumento para escolher a frequência, eu tive um argumento para escolher a frequência. Detalhe, por que eu não usei mais a frequência maior? Porque eu estou me condicionando a trabalhar com IGBT. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com MOSFET, talvez eu pudesse escolher uma frequência maior. Talvez isso pudesse ser benéfico. Isso vai ser muito relativo. Agora, a única coisa que eu vou falar é que, geralmente, MOSFET a gente usa para aplicações... Isso é assim, como eu vou falar isso com muito cuidado para não... geralmente a gente usa em aplicações que não vai ter fios muito longos, que não vai ter, que você não vai ligar tanto, que você não vai ter tanto problema, não vai ter tanta sensibilidade à interferência, porque ele tem mais potencial de causar interferência do que o IGBT, pelo chaveamento mais rápido dele. Então, assim, o que eu vou falar é basicamente assim, olha, a gente vai escolher as ondulações de tensão e corrente, ou seja, o delta IL e o delta C, para calcular o capacitor. A gente vai escolher o delta IL e o delta IC para calcular o capacitor. De novo, nós vamos escolher o delta IL e o delta IC para calcular o capacitor e o indutor. Ok? Agora, qual o valor de delta IL, por exemplo, olha, qual corrente que você acha, e essa aqui, ó, eu vou desenhar mais ou menos como é que seria a corrente do seu circuito, a corrente do indutor. Presta atenção, gente, isso aqui é importante. Ela vai ser uma coisa assim, ó. Ela vai ser uma triangular, não vai ser uma triangular assim, a rampa de subida e de descida vai depender do ciclo ativo, e ela vai ter um valor médio. Esse valor médio vai ser a corrente na saída, enquanto a triangular ela vai para o capacitor. Agora, qual o valor de pico a pico que eu escolheria para essa triangular? Não responde ainda. Agora, qual o valor de tensão? Aí, como que vai ser a tensão na saída? Na saída, como que vai ser essa tensão? Sua tensão na saída vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar desenhar aqui certinho, mas eu acho que eu não vou acertar, não. Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela vai ser como se fosse uma como é que chama? Sabe aquela função de segundo grau? Sabe, x ao quadrado? Ela vai ter meio que um pedacinho desse formato e o valor médio dela vai estar aqui. Só que esse valor aqui é a tensão que já está na carga. Então a tensão da carga ela não é perfeita. Ela vai ter o quê? Ela vai ter o que a gente chama de ripple ou ondulação. Eu prefiro usar ondulação porque assim, muitas vezes o ripple, a palavra ripple, eu não sei se ela vai ter, como é que chama, para mecatrônica, ela vai ter, como é que fala, a conotação de ondulação. Essa aqui vai ser menor, percentualmente menor. Esse cara aqui, geralmente é da ordem de 2%, 1%. Eu lembro uma vez que eu falei assim, pô, 1% não é nada. Aí um aluno falou assim, ah, e se for aquele 1%? É a música, né? 10 anos atrás, vocês lembram? Então, aqui é 99% anjo, 1% é, é tipo assim, né? Tecnicamente, qualquer criminoso, ele é criminoso um percentual pequeno da vida dele, mas esse percentual vale por toda a vida. Não é assim, não adianta você chegar e falar assim, ah, eu vou ser criminoso durante um... Aí o cara, pô, eu só cometi esse crime terrível aqui durante 10 minutos. O resto da vida eu fui um santo. Eu falei, né? Tipo assim, nada a ver. Se for... É, vamos parar de falar disso, que daqui a pouco vira política. E aí é o seguinte. Pronto. Gente, peraí, deixa eu falar. Enquanto 1% e 2% é mais ou menos a tensão que você deve escolher, e aí eu falo o seguinte, ah, Claudio, eu não posso escolher 5%, não? Ah, cara, particularmente eu acho que pode. Porque isso vai reduzir o valor do seu capacitor, talvez em 5 vezes. Isso vale a pena. Você fala assim, pô, vou reduzir o valor do capacitor em 5 vezes. Pode ser uma coisa que ajuda no projeto, pode ser uma coisa que atrapalha.
Cara, mas por causa de 1 centavo, você tem uma briga que você não tem noção. Que é 1 centavo que vai perpetuar pelo ganho eterno, né? Uma outra coisa interessante é que é a seguinte: quem que vai receber essa tensão? Vai ser uma bateria? Bom, se for uma bateria, às vezes nem capacitor você coloca, saca? Às vezes, literalmente, nem capacitor você coloca. Eu realmente eu não tenho, digamos, propriedade para falar e afirmar com todas as palavras, porque a tensão do um capacitor em paralelo com uma bateria, eu não sei se ele vai ser o responsável por manter a tensão nessa bateria. Eu acho que a bateria vai dar um cacete nele, porque a bateria, tipo assim, ela mantém a tensão. Não é o capacitor que vai manter a tensão, é ela que mantém a tensão. Então vai depender muito. Mas bateria, geralmente ela tem um ripple máximo de tensão que você pode, ou de corrente que você pode mandar para ela, saca? Não pode variar absurdamente muito. Você pode mandar corrente com um ripple alto, com ondulação alta, mas tem um limite. Então existe limite para isso. Saca? Porque senão um cara chegar e falar assim, eu vou carregar uma bateria mega fast aqui, aí liga 13,8 kV nela retificado, não adianta, ela vai estourar, saca? Se fosse assim, ela ia carregar de uma vez. Só para vocês terem uma ideia, bateria, quando ela está carregando, você pode puxar a tensão dela até, às vezes, uns 14 volts. Tipo assim, ela carrega até 13, assim, quando você está carregando. Na hora que você tira o carregador, ela volta, digamos, para 12. Uma coisa assim. Então, a carga dela, a tensão nela vai ditar também quanto que ela está carregada, sabe? Quanto porcentual que ela está carregada. E depois a gente fala mais sobre isso, que é interessante, é um assunto bem interessante. Agora, o ripple de corrente, ele pode ser bem mais generoso. Ele pode ser uma coisa da ordem de 30%, 25%, tá? Ele pode ser da ordem disso aqui, ó. E aí, eu vou escolher valores que vocês vão escolher, então, digamos, quanto que vocês acham que deve ser? Votação aqui, democracia. De capacitor e de delta V e de... porque senão eu chego e falo assim, eu só sei calcular com 25. Não, eu quero mostrar. Escolhe o 30, aqui, né? 25,2. Então tá, é 25,2. 25 e 2% it is. Obrigado por atender o combinado, viu, GG? Fez igual essa água. Cadê minha água? Ai, velho, tem que beber muita água. Ai, que bosta, já secou. Alguém vai buscar ela pra mim? Busca lá. Travolta. Obrigado, Travolta. Travolta, tem umas 4 garrafas a mais aí pra encher. Coitado, velho. Vai perder a hora mais legal. Porra, velho, logo a minha garrafa, cara. Isso é que dá pedir favor para aluno. Vamos lá, gente. Bom, então assim, olha. Duas coisas então que a gente vai fazer. Nós vamos usar então a fórmula, aquela primeira fórmula para calcular o ripple para calcular o indutor. Para calcular o indutor, então, concorda que a gente vai ter que fazer isso aqui, olha, vamos ter que reverter o cálculo ali, ó, fazer a regra de 3 ali, né? Vai ficar VO vezes 1 menos D vezes TS sobre delta IL, né? Não, a gente vai fazer tudo aqui ao mesmo tempo, vai ser legal. E aqui o C vai ser TS sobre 8 delta V, não é isso? Vezes delta IL. Vamos colocar o delta IL, que ele já vai sair aqui também, não vai? Delta IL. Então, ó, primeiro, vamos calcular o que a gente não tem. Aqui, ó, o VO, vamos colocar o que a gente tem aqui, ó. VO é 48 volts, correto? O TS é 50 micro, né? O D é quanto? Veja bem, o D, usando a fórmula lá, VO igual a DVI, o D vai ser o VO sobre o VI. Correto?
que vai ser quanto? Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Essa garrafa ela engana, mas eu acho que ela cabe nem um copo americano nela. Lá nisso eu acho que eu ganhei um outro copo, hein, senhor? E eu acho que eu ganhei. Só passar uma água sanitária nele, tá feito que a gente não sabe, né? A gente sempre estipula que coisas achadas na rua passaram pelos piores lugares, né? Tanto que a gente tem mente suja, né? A gente pega aquele pente ali pra você ver, ó. O que você acha que ele estava fazendo? Ó, esse pente aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um pente. Achei na sala agora. Vou passar ele aonde? Vou passar na água sanitária. No. Pega ele aí, GG. Cheira ele aí pra você ver. Cheira ele. Cheira ele aí. Tá com cheiro de alguma coisa estranha? Não, então pode passar na cabeça já de uma vez, sem problema nenhum. Passa não, sou. Tô brincando, cara. Você não sabe onde que estava? Esse era todo o ponto. A gente tenta ser irônico, a galera. Aqui, ó. Então quanto vai dar? VO é 48, 150, 0,32. Beleza. Quanto vai ser o delta IL? Aqui, ó. Vamos colocar. Quanto vai ser o delta IL? Vai ser 0,3. Aí é o seguinte, 0,3 de quê? 30% de quê, hein, cara? Puta que pariu. E aí? 30% de quê? 30% da corrente nominal. Ou seja, da corrente que vai ter nos 48 volts quando tiver com 1 kW. E qual que é essa corrente? Então vamos calcular essa corrente primeiro. A corrente de saída, ela seria quanto? Ela seria 1 kW sobre 48 volts, vocês concordam? Dá quanto? Para de batucar, velho. Joga esse pente aí fora, bota ele em outro lugar. Deixa eu ver. Agora tá fedendo aí, ó. Passou na sua cabeça, pô. 20 quanto ficou? 20? 20,8 amperes. É. E o que mais agora? A tensão nominal vai ser 48 volts, não é isso? Então, ó, primeiro, tá. Isso aqui implica que o delta IL vai ser quanto, então? Delta IL vai ser 30% de 20,8. Ah, é 25%. Quanto dá? 5,2? Tem certeza? Tá bom. E o delta VO vai ser a própria tensão de saída, 48 volts, vezes 2%, que é 0,02. Dá quanto? 0,96 volts. 1 volt, né, mais ou menos. Então tá. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou calcular aqui, ó, 48 vezes 1 menos D, que é 0,32, vezes 50 micro, tem que lembrar do micro, dividido por... Vocês podem até esquecer do micro, porque aí já sai em micro rem, entendeu? Dividido por... Quanto que é? O IL é 5,2. Tá quanto? Eu já vou colocando, ó, 50 micro vezes 5,2 sobre, que é delta V, né? Porque senão fica parecendo delta E. 8 vezes 0,96. R$313 micro. E 50 vezes 5,2 sobre 8 vezes 0,96. Você pode deixar o micro, que aí fica em microfarad. 33,85 microfarad, que é um valor de capacitância que você não vai encontrar. Você não vai encontrar 33,85 micro. Você vai encontrar algum, não sei também, 33,85 você não vai. Pode falar.
Não sei, cara. Eu vou te ser sincero, eu sou tão burro que eu só sei que existe 22 micro e 470 e 47, múltiplos 47, não sei por quê. Mas eu só lembro desse valor. Assim, se eu fosse escolher, eu já ia direto para 47 micro. Então, pode ser um 33 micro. Não, foi aí que tá. Se você chegar e falar assim, mas eu vou aumentar o meu ripple de tensão um pouquinho, às vezes não vai afetar em nada. Porque o seu percentual que você colocou, ele provavelmente você já pegou uma margem de segurança. Você já escolheu um percentual que não vai estar na trisca de dar algum problema, entendeu? Se você escolher um que vai dar na trisca já é complicado. Pode falar. Isso. Você vai estar mudando o ripple, você vai estar mudando a ondulação. Isso. Exatamente. Então, se você achar que aqui está mais próximo de 34, se você achar um de 33, está ok. 33 microfarad, tá ok. Se quiser, Cláudio, eu estou preocupado. Aqui eu estou achando o mesmo valor, mesma tensão, aguenta a mesma tensão de 47. Beleza. Vai mudar a dinâmica do seu sistema? Vai. Consideravelmente, arrisca dizer que não, porque, só para você ter uma ideia, eu acho que para você dobrar como é que chama? A dinâmica de um sistema, você teria que dar um aumento, tipo assim, eu acho que seria ou o dobro, ou ao quadrado, sabe assim, do dobro, ou raiz. Algum dos dois. Mas eu acho que seria ao quadrado, porque a frequência de um sistema não é sempre assim, ó, de um sistema, digamos, de LC, ela é isso aqui, né? Então, se você aumentar, se você quiser alterar duas vezes essa frequência, em um dos elementos, você teria que alterar o quê? Vamos pensar aqui, porque senão. Agora eu estou confuso. Ó. Isso aqui vai ser a frequência. Frequência em radianos. Essa aqui é a frequência em radianos natural do sistema. Tá? Você dobrou a capacitância. Esse dobro aqui saiu em raiz de 2. Então, a diferença foi de 40%. Né? Ou diminuição, ou não sei. Vocês entenderam? Vocês entenderam que o efeito vai ser menor. Ou seja, se você dobrar o capacitor, não vai dobrar a dinâmica do seu sistema, não vai dobrar a constante de tempo dele. Entendeu? O efeito vai ser menor. Então você teria que, tipo, Sim, você teria que ou dividir por. Você teria que, tipo, como é que fala? Quadruplicar ele para dobrar a frequência de corte, a frequência natural dele. Voltando então, ó, a gente já definiu esses dois. Acabou? Olha, acabou, não acabou não. Esse aqui, ele trata de uma escolha comercial. Ou seja, você não vai fabricar o capacitor. Isso aí você pode ficar tranquilo. Se você fosse fabricar também, você está fodido. Mas você vai escolher ele. E qual que você vai escolher? Você vai escolher o capacitor que provavelmente tiver consideravelmente acima da tensão de trabalho. E se eu fosse ser muito seguro nisso aqui, eu escolheria tipo dobro, para não arriscar. Apesar de que a gente tem um potencial de ter 150 volts na saída, né? Se a gente fechar a chave durante muito tempo, você tem potencial de ter 150 volts na saída. Mas se eu for falar assim, não, o meu conversor, assim, porque existe projeto que você faz e que você olha e fala assim, olha, tá seguro, mas tá seguro demais, não precisa disso, saca? Eu não vou ter essa tensão na saída. Eu sei que eu não vou ter essa tensão. Então eu posso chegar e, digamos, diminuir um pouco esse capacitor, essa tensão do capacitor. Porque o capacitor ele vai ter dois valores que você vai definir na escolha dele. O valor de fardo dele, né, a própria capacitância em farad e a tensão máxima dele, né, o V máximo dele, em volts. Então, se você escolher um capacitor digamos, se era de 22 e agora ele passou para 33 micro, provavelmente esse aqui vai ser mais caro e maior. Agora, se os dois aguentam a mesma tensão. Agora, se ele aguenta mais tensão, ele vai ser mais caro também. Então, você vai encontrar, vou dar um exemplo, você vai encontrar capacitor de 1 farad, em muitas placas você encontra. Muitas placas aí de fonte, essas coisas você encontra. 1 farad.
Lá no inversor mesmo tem uma placa que tem um microcontrolador, tem um de 1 farad. Qual que é a tensão que ele aguenta? 5 volts. Você entendeu? 1 farad é coisa pra caramba. Só que ele aguenta 5 volts. Então ele é um capacitor que, se você colocar, digamos, 10 volts nele, ele já queimou. Então não vai. Agora, para você pegar um capacitor e ele aguentar, digamos, vou dar um exemplo, aguentar 200 volts nele, e ele ter, digamos, sei lá, 2.2 micro, 22 micro, ele já vai ser um capacitor que é um pouquinho mais caro. E olha que tem capacitor desse nível aí que eu falei, mais ou menos de SMD. Tem capacitor desse nível e SMD. É absurdo. Porque às vezes a gente olha SMD e acha que aguenta só pouca coisa, mas não aguenta muito. Aqui é o seguinte, então, ó, a escolha do capacitor vai ser comercial. Então, esse cara aqui, ele já está, digamos, resolvido. Vocês não concordam? Qual que não está resolvido? A escolha do indutor. E é aí que entra uma das partes mais legais desse projeto. Eu acho que é uma das partes mais importantes, que é o seguinte. Eu vou mandar aí para você. Eu vou mandar não. Quem vai mandar vai ser o Gabriel, porque senão eu vou ter que parar a gravação, Gabriel. Ô, Gabriel, me ajuda aí, meu filho. Última chance de você ser meu orientado ainda, hein? Você sai da panela, se você não. Ó, você tem que mandar o. Sabe aquele PDF que eu te mandei dos dados de fabricante? Da Magmatec? Então. Nem ele não é outro, sacanagem. É aqueles lá. Manda aí pra galera. Mandou? Recebeu, galera? Vou dar um pause aqui, porque senão a aula vai ficar muito grande. Pode falar, Felipe. Não necessariamente. Olha só a pergunta interessante. Gente, olha só a pergunta interessante que o Felipe fez, e essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, que se eu fosse escolher uns elementos do circuito, do book, e eu entendi o seu raciocínio certinho, que você está pensando nele como filtro. Você está pensando nele como filtro LC. Só que aí tem um detalhe que é o seguinte, quando a gente faz o cálculo do indutor, a gente está assumindo que a tensão do capacitor ela está com um ripple, digamos, ela está com um ripple contínuo, saca? Está com um ripple sem ripple. Entendeu? E se você chegar e falar assim, eu vou elevar o máximo possível o meu capacitor para escolher um indutor menor possível. Sabe qual que é o problema de escolher um indutor menor possível? E eu vou desenhar isso aqui só para rascunho mesmo, eu vou ter que apagar porque eu vou precisar desse espaço. Olha, digamos que você escolha um indutor, vou ter que trocar de caneta. Digamos que você escolha um indutor que tenha esse ripple de corrente aqui, ó. Aí você fala o seguinte, olha, Cláudio, eu quero dobrar o ripple de corrente. Dobrar não, triplicar desse jeito aqui que eu fiz, né? E eu quero fazer o seguinte, eu quero passar essa bronca aqui pro capacitor. Eu quero que ele filtre isso. Tudo bem, só que isso vai ter um limite, que vai acontecer isso aqui, ó. Quando você diminuir essa corrente, ela vai entrar num modo aqui que chama descontínuo. Isso não é o fim do mundo. O que é o modo descontínuo? É quando você tem um ripple de tensão tão grande que o valor alternado ele faz com que a tensão ficaria negativa, mas a corrente ficaria negativa, mas ela não fica. Então, o indutor fica desenergizado. Ele fica sem corrente naquele instante. Ele entra num modo que chama descontínuo. O sistema, de certa forma, muda. Muda como? Ele fica um sistema que não necessariamente ele é aquele filtro LC. Porque nesses momentos aqui, ó, você deixou o seu capacitor sozinho com a carga, porque não está vindo corrente do sistema. Exatamente. Então, quando você escolhe um indutor que é muito pequeno, pode ser que isso
digamos, facilite o seu projeto por um lado, você tem que escolher indutor menor, e você joga essa bronca para o capacitor. É proibido trabalhar em modo descontínuo? Não existe essa, entendeu? De trabalhar em modo descontínuo é proibido. Pode ter seus, digamos, seus problemas assim. Vou te falar assim, a função de transferência dele vai ser um pouquinho mais complicada. Ele não vai ser linear daquela forma, ele não vai receber, ele não vai ter, ele não vai, como é que chama? Respeitar essa relação aqui mais. A relação mudou agora. É outra, bem mais complicada. Isso não é proibido, entendeu? Só que geralmente o que eu vejo em projetos é que eles evitam isso, por algum motivo. Então, vou dar um exemplo. E o motivo pelo qual evita-se, vou te ser bem sincero, é complicado, mas o motivo pelo qual se evita pode estar ligado a, como é que fala, até mesmo a interferência eletromagnética. Até mesmo isso pode estar ligado ao fato de você estar evitando. Porque, tecnicamente, se você chegasse e fizesse assim, olha, eu vou colocar um indutor de, sei lá, de 3 micro, pequeniníssimo, e minha corrente vai ser uma puta de um pico assim, e ela vai, nossa, essa aqui já acabou. Vai ser um puta de um pico e depois vai passar essa bronca pro meu capacitor. Meu capacitor vai ficar carregando, carrega e descarrega, carrega e descarrega. Isso não tem problema. Só que às vezes essa corrente vai te causar algum outro problema. Então, o que eu vejo é que existem conversores que trabalham em modo descontínuo, que é isso aqui, ó, zerar a corrente em algum momento do indutor. Agora, o buck e o boost, o que eu noto é que na maioria dos casos eles trabalham em modo contínuo. Lembrando que a gente tem o conversor lá como é que chama? Do inversor on-grid, e ele é como é que chama? Um equipamento que tem, assim, tudo para os caras economizar o máximo possível. E uma dessas economias poderia ser isso. Principalmente pelo fato do barramento CC ser um conjunto de capacitores muito grandes e muito, tipo assim, e ter um ripple muito pequeno. Muito acima do necessário que seria, digamos, para se a gente fosse fazer uma carga que ia ter, assim, que ia ter um consumo contínuo. Entende? Então, assim, essa escolha que você está falando, ela é interessante. Só que ela teria que ser um pouco... Hã? Cara, é difícil de falar isso, assim. Você teria que ver qual que é esse efeito, porque esse cara aqui, ó, isso aqui vai fazer digamos, isso aqui vai causar interferência eletromagnética. Corrente é danado para causar interferência eletromagnética. Porque ela funciona, os outros equipamentos vão funcionar como antena para isso aqui. Quando você aumentou a amplitude, você está mandando mais. Quando você aumentou, digamos, quando ela começa a ter, como é que chama, aspecto impulsivo, pode ser pior ainda. Entende, assim, o relativo disso? E aí eu vou te ser sincero. Antes eu falava assim, não pode operar em modos contínuos. Por quê? Porque vai deixar de ser linear. Grande bosta. Não, sério. Porque, se você chegar e falar assim, não, deixou de ser linear, tem como funcionar ele assim? Tem. Ah, então deixa de ser de contínuo. Ah, é difícil de controlar? É difícil, mas tem jeito. Ah, então deixa. Sabe? Tipo assim, ninguém, foda-se. Vou fazer do jeito que eu achar que funcione e isso vai ser uma solução comercial. A maioria das soluções, elas têm uma, como é que fala? Os caras, eles não fazem um projeto igual, eles olham para o meio acadêmico, vê o que tem, oferecer, testa lá e vai tentando reduzir o máximo possível, fazendo um downgrade o máximo possível, até ver o que precisa e o que não precisa. E muitas coisas eles colocam que precisa, e às vezes no meio acadêmico não considera, sabe? Então, assim, o legal da relação do meio acadêmico do meio industrial é isso. É você olhar e falar assim, quando um fabricante vai olhar isso aqui, ele vai reparar que às vezes ele vai estar gerando um outro problema que ele vai ter que resolver. Às vezes ele quer gerar esse problema, entendeu? Às vezes ele quer gerar, às vezes não é que ele quer, às vezes ele quer fazer que gere, quer fazer mesmo gerando esse problema, mas ele vai ter uma solução para resolver também. Então isso é relativo, isso aí que você falou. Só que não tem um limite, porque igual eu te falei, não vai ser um filtro LC simplesmente. Não vai ser simplesmente um filtro LC. O Ripple ele vai ter esse limite aqui. Na hora que chegou aqui, deixou de ser linear. Deixou de ser linear, parou de filtrar? Na verdade, isso aqui vai significar que o seu capacitor ele está carregando durante um tempo e descarregando durante outro tempo. O Ripple dele e a tensão nele vai ter uma relação diferente da que você estava programando antes. Só que é igual eu falei, o que você tem na saída?
uma bateria, entende? Então, isso, às vezes nem o capacitor precisa. Às vezes nem o capacitor precisa. E aí você define mais em cima do indutor, né? E o meu apagador. Então vamos lá, ó. Quero que vocês leiam a tabela e me falem qual que é o primeiro indutor que aparece. O que essa tabela é? Ela é uma tabela de indutores toroidais. Oi. Aqui ainda na escolha, foi a escolha da capacitor e tem que jogar muito alto. Se eu fosse julgar, eu julgaria tipo o dobro. Mas é igual eu falei, vai depender. Se você jogar 5 volts acima, você está correndo um riscozinho, Você tá correndo um risco. Não, pode resolver, mas você pode estar correndo um risco. Entende? Então eu jogaria o dobro. Eu jogaria o dobro, mais por causa de uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte, olha, quer queira ou não, todo circuito LC tem essa possibilidade aqui, ó. Quando você dá um degrau, ele faz o quê? Deu um degrau. Ele oscila, né? E se ele oscilar até o valor, digamos, de entrada aqui, ó. Não sei se você entendeu, assim. Esse valor aqui, ó, esse valor aqui de pico, ele tem potencial de ser quase igual a esse cara aqui. Ser até igual. Só que aí daria o dobro de tensão. Então você escolher o dobro, não só para capacitor, mas para chave também seria interessante. Geralmente com chave é a mesma coisa. A gente fala assim, qual que é a tensão de trabalho da chave? É 400 volts. Então escolhe uma que aguenta 800. Mas pode escolher uma de 500? Eu escolhi a 500, funcionou. Não deixa. Quantos anos você vai dar de garantia? Um dia. Você, não, então tá bom. Até descarregador. 400 volts? Pois é. Isso aqui é um filtro LC, né? É um filtro LC, ué. O book, né? Então, assim, se ele não tiver carga, você tem que tomar cuidado com a frequência que você vai colocar nele. Mas a frequência, geralmente, que vai chavear, ela vai estar muito acima. Então, ela não vai dar esse degrau, né? Você não vai ter esse tipo de degrau. Sabe assim, você não vai passar isso para ele, né, de certa forma. E você meio que é obrigado a trabalhar com carga para ele funcionar em modo contínuo. Porque senão você não tem corrente na saída. Assim, tecnicamente, se você não tiver tensão, se você não tiver corrente na saída, você não tem a sua corrente no indutor, ela fica assim, ó. Se você não tem corrente na saída, a sua corrente ficaria assim, ó, no zero, né? Você não fornece, você só fornece tensão, digamos, para um capacitor que não vai descarregar. Então você nem fornece, entendeu? Tecnicamente você nem fornece tensão. Vamos continuar então, olha. Eu passei para vocês um dado de fabricante de escolha de núcleo. Não é isso? E um dado interessante aí é que é o seguinte, o que esse dado aí mostra? Ele mostra o seguinte, um monte de núcleo, o nome dele é bem complexo, ele tem um número assim, ó, ele tem um nome que é tipo MT, não sei o que tal, 2006. Esse 2006 é em respeito a duas dimensões dele. Duas dimensões dele. Não, diâmetro externo. Vamos falar aí, quais que são os dados que estão aí nele? Qual que é o primeiro? É o AL, não é isso? Depois dele. O que é AL? O que é AL? Não, não é alumínio, não. Está dado AL em nanohenry. Olha só que interessante. Está dado um valor que chama AL em nanohenry. Gente, que? SP ao quadrado, isso. Expira, né? Isso aqui é um dado que é muito interessante. Olha, presta atenção, presta atenção. Se você pegar um indutor, e der uma volta aqui nesse cara, ó, e dar uma volta, gente, presta atenção, hein? Dar uma volta com o indutor é passar o cabo somente uma vez aqui dentro, tá? Passou uma vez. Não é dar uma volta e fazer assim, não. É um cabo passando dentro dele, ok? Isso aqui significa que você tem quanto? No primeiro, perdão, esse aqui está aqui, né? Aqui é o modelo, né? Aqui é o toroide, né? Aqui vai ser o 2006.
o 20,06, não é isso? Aqui tem 18, não é? E quanto tem aqui depois? Aqui, ó, diâmetro externo, 20,2. Aqui, ó, esse 20 é esse 20 aqui. Diâmetro interno, 12,6. O que mais? O braço tá doendo. Altura, 6,36. 85? 35. Esse 6 aqui é esse 0,6 aqui. Esse cara aqui, ó, significa que se você der uma volta nele, isso aqui é um indutor de... O L dele é quanto? É 18 nano. Se você der uma volta nele, é 18 nano. Se você der duas voltas, quanto que é? Não. O L, ele é proporcional ao número de espiras ao quadrado sobre a relutância. Vocês lembram da relutância? Lá de máquinas 1 que vocês fizeram comigo? Tá vendo tanto que eu sou bom de professor? Eu ensino vocês na porra nenhuma. Puta que pariu. Não é à toa que vocês estão tudo cagado, tudo fodido aí no final do semestre. Então vamos lá. A galera deve horrorizar, né? Na hora que... Quando eu publicar esses vídeos, nossa senhora, eu não publiquei ainda não. Vou analisar, vou fazer uma análise. Esse aqui vai, esse não. Esse dá cancelamento, esse não. E ó, esse R aqui, na verdade, esse R não, esse AL, ele na verdade é o inverso da relutância. Ele é o inverso da relutância. Então, se você pegar o número de espiras ao quadrado vezes o AL, vai dar a indutância que você quer. Então, quando você der duas voltas, ele digamos, esse aqui é para uma volta, né? Quando você der duas voltas, você vai ter, na verdade, 18 vezes 4, que é 54. Não é isso? 72. Não, acontece. Sou engenheiro, pô. Não sou professor de cálculo, né? Desculpa, né, para errar a conta. Quantas voltas que eu vou ter que dar, gente? Quantas voltas que eu vou ter que dar para fazer caber, para fazer o quê? Para fazer um indutor com esse núcleo aqui, ó, o de 20,06. Quantas voltas eu vou ter que dar para ter um indutor de 313 micro? Vamos calcular aqui no canto, ó. O indutor é, ó, 313 micro é igual a N ao quadrado vezes 18 nano. Então, o N ao quadrado, o N vai ser... Isso, raiz de 313 por 18. E aqui no caso eu posso cortar, ó, aqui da K, né? Da 313K sobre 18 e raiz disso. Calcula aí, gente. Vai, Ana. Gente, Ana, eu tenho que buscar minha esposa. 132? Foi mal. 132 espiras. Só tem um problema. Sabe o que é o problema? Você tem que escolher a bitola desse cabo aqui, ó. Qual que é a bitola dele? Você tem a tabela AWG de bitola de cabo esmaltado. Quantas horas, gente? Só para saber se eu estou fodido ou não. Não dá tempo ainda. Você tem que... Não dá tempo não, tem que ir embora. Mas tá acabando. Eu combinei 1h20. Não entra na minha vida pessoal, não. Vocês vão entrar na minha vida pessoal, pô. A tabela AWG, ela tem uma quantidade de cabos, uma tabela de cabos que você vai ter que usar para caber essa corrente. Tem um detalhe que é interessante, que é o seguinte. Geralmente, quando a gente escolhe o valor do cabo AWG, ele tem que comportar a corrente CC do seu, como é que chama? Do seu indutor. Só que tem um detalhe também, ele vai ter dissipação também de corrente CA.
Então, geralmente, a gente escolhe um cabo um pouquinho maior. Então, uma dica para escolher esse cabo seria você somar a corrente. Isso aqui é uma dica bem no dedômetro mesmo, assim, para ficar mais, só para não ficar, digamos, ficar um pouquinho conservativo e para não ficar errado. É esse 20.8 mais os 5.2 de Ripple, de pica-pico. Se você somar eles, vai dar mais ou menos quanto? Não, dá uns 26 mais ou menos, né? Se você escolher um cabo que aguenta uns 26 amperes, 24, 26 amperes, você vai, digamos, você vai ter condição de que esse cabo, você vai fazer com que esse cabo aguente essa corrente. Só que tem um problema que é o seguinte, eu já calculei, e esse cara aqui, digamos, seria tipo o AWG14, se eu não me engano. Eu escolhi o 14, eu acho que ele aguenta 24, tá? Então deu uma roubada aqui. O 14 não cabe 132 voltas aqui. Não cabe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar um vídeo para vocês fazerem o projeto da escolha do indutor. Pode ser? Aí eu passando esse vídeo, entendeu, Gabriel? É o vídeo que eu fiz com você. É o vídeo que eu fiz com o Gabriel, que a gente faz esse cálculo e daí para frente a gente escolhe qual que seria o núcleo adequado para caber ele. Não. Não, vocês podem escolher o cabo também, ter a liberdade de escolher o tamanho do cabo com essa, digamos, com essa dica aqui. Se você quiser o se você quiser o AWG13, por exemplo, beleza, só que aí você vai ter que escolher um núcleo que caiba, que a janela dele caiba. Entendeu? Isso, o 13 é maior que o 14, exatamente. Não, não, esses aqui para trás não ficou. Porque o núcleo, aí que vocês vão ver que no vídeo está ensinando que para você escolher o núcleo, você vai se basear sempre nessa indutância. Só que você vai ter que garantir que o número de voltas que você for dar caiba daquele cabo, entendeu? E você vai ter que garantir que ele também, esse núcleo, ele é um núcleo de pó de ferro. Eu escolhi esse núcleo aqui para vocês de pó de ferro. Ele também está num vídeo que eu fiz lá com o pessoal da Magmatec. Não é patrocínio nem nada, porque os caras, mais ou menos, né? Porque os caras me deram um monte de núcleo, mas assim, não estou fazendo por causa disso, não. Eu só falo porque eles me deram uma aula também, que foi muito bom. E esse tipo de conversor, ele tem que trabalhar com núcleo de pó de ferro, né? Aí depois eu já fiz, na verdade, uma aula dessa em um vídeo que eu fiz para o YouTube. Mas depois eu vou repetir ela com vocês, para vocês verem mais ou menos aqui, para eu mostrar o núcleo para vocês verem qual que é a diferença da escolha de cada núcleo. Isso é muito interessante. E assim, você não pode chegar e escolher um núcleo de ferrite para esse cara, não vai funcionar. Tem que ser um de pó de ferro. Entende? Então, se for fazer um outro conversor, por exemplo, um conversor flyback é núcleo de ferrite, mas é com gap. Aí você fala, pô, é núcleo de ferrite? É núcleo de ferrite com gap. Se for, por exemplo, um transformador, pode ser ferrite, pode ser nanocristalino, com liga metálica. Aí já é outra história. Não, como é que fala? Ele tem que ter dois enrolamentos, um para anular a corrente do outro, que aí ele não satura. Na verdade, mesmo se ele saturar, ele não vai impactar tanto. Né? O núcleo, assim, é bom que ele seja um núcleo de alta permeabilidade, mas sempre quando o núcleo tiver alta permeabilidade, ele vai ele vai saturar fácil. Inclusive a gente fez experimento no laboratório disso, é muito legal. Depois eu repito com vocês. Mas aqui, ó, no caso, eu quero que vocês façam esse cálculo, eu vou passar o vídeo para vocês. E aí, até aqui, ó, quem ganhou até aqui, quem chegou até aqui, ganhou 10 pontos. Quem passar daqui e ir pro... Quem está fazendo estudo, aproveitamento de estudo, está pouco se fudendo, né? Mas quem passar daqui e fizer o cálculo lá de acordo com a aula e voltar depois, aí com a escolha do núcleo, aí a gente... E não é muito difícil, não. Vocês vão ver que lá a rotina assim, de escolha é relativamente fácil, né? Aí vocês vão ver que a gente vai voltar e vai trazer, digamos, qual que seria o núcleo. Detalhe, a gente escolheu, eu lembro que a gente deu um pulo e escolheu, se eu não me engano, um lá para frente e tinha, acho que 70 centímetros, não sei, não é? Ele tinha 70 centímetros, mais ou menos,
diâmetro externo, né? Por aí, né? Então a gente pulou um lá, cara, que a gente estava fazendo essa aula e a gente deu um pulo, que a gente não fez isso, fez? Não foi, a gente não fez todos. A gente deu um pulo para ver se funcionava, mas acho que a gente não fez um caminho de volta, tipo assim, né? Então a gente fez uns 3 cálculos, uns 2, não sei. A gente viu que não ia adiantar, que estava muito longe ainda, porque sempre o número máximo de enrolamentos estava menor do que o número necessário. E eu não vou diminuir o cabo esmaltado para conseguir caber mais voltas, sem chance de fazer isso, porque o meu indutor não vai aguentar. A perda no cobre, e lembre-se, a perda no indutor geralmente vai ser de cobre, não vai ser no núcleo. A perda no núcleo ela é praticamente desprezível. Nesses casos, ela é praticamente desprezível. Ela vai ser no cobre, né? Então tá, pessoal. Aí depois eu posto a aula.